Olá, meus amigos. No estúdio hoje da TV Êxito, o Ambiente Legal vai tocar num assunto muito interessante, que é justamente o da mobilidade urbana. Mobilidade urbana que foi um dos objetivos mais importantes traçados pela Organização das Nações Unidas e objeto de discussão na última Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável e Economia Verde no Rio de Janeiro. Mobilidade urbana não se faz sem que se tenha instrumentos para que milhões de usuários do sistema de transporte público possam transitar diariamente entre a casa e o seu local de trabalho e vice-versa. Para falar sobre isso, estamos trazendo hoje um convidado especial, André Martins. André Martins é diretor da LIDE Jovem e diretor-presidente da VB, a maior empresa de vale transportes do Brasil. André, é um prazer estar com você hoje. Obrigado, Fernando, o prazer é meu estar aqui com vocês no Ambiente Legal. Vamos, acho que, discutir um assunto que é realmente importante, que é a mobilidade das nossas cidades, né? André, conte-nos a respeito do Vale Transporte. O que é o Vale Transporte? Esses 12 milhões de trabalhadores têm subsidiado pelo seu empregador o direito de ir e vir da sua casa até o local de trabalho. É através desse programa, e que é feito exclusivamente com o meio Vale Transporte, é que o empregador e o trabalhador têm garantido que eles vão e voltam. Porque quando se tinha no passado ou subsídio em dinheiro, o trabalhador pode usar isso em outros benefícios, ou o empregador está desperdiçando recursos sendo mal utilizados pelo trabalhador, ou em função de um transporte clandestino, por exemplo. Então, o Vale Transporte hoje, como ele foi criado e concebido hoje principalmente através de cartões inteligentes, e que permite várias benesses aí, que nós vamos acabar discutindo, é o grande instrumento desse sistema de transporte hoje no país. Quer dizer, o Vale Transporte hoje ele é um instrumento fundamental para possibilitar, inclusive, a manutenção dos empregos, né? Porque a cada dia que passa, as pessoas estão morando cada vez mais distantes do local de trabalho, né? Temos um dado aí importante, eu participei de uma análise sobre isso, estratégica, na década de 90, a população do Uruguai transita dentro da cidade de São Paulo hoje, do leste para o oeste, e retorna, né? Quer dizer, é um volume muito grande de material hoje relacionado à possibilidade do Vale Transporte. Como é que você tem visto hoje a intermodalidade, ou seja, a possibilidade do indivíduo sair do ônibus, ir no trem, no metrô, né? Como é que está hoje programado o Vale Transporte para lidar com essas possibilidades? E aí eu queria embutir uma outra questão. Isto vai, de alguma forma, também se expandir para os táxis? Bom, eu vejo o seguinte, a integralidade ela só foi possível com a implantação dessa nova tecnologia. Enquanto o Vale Transporte ainda era papel, essa integração de modais ou de tarifas, seja por tempo ou por qualquer outro fundamento, não era possível. O investimento no sistema de cartões inteligentes que foi feito no Brasil a partir do ano 2002 e fundamentalmente entrando em 2004, quando a cidade de São Paulo implanta o bilhete único, é que possibilitou essa expansão e atingir o maior número possível de trabalhadores. Por quê? Você trouxe mais empregadores para o sistema, que viram no sistema das integrações um benefício direto econômico para suas empresas. Aquilo que o empregador tinha que pagar para um mesmo trabalhador, 2 deslocamentos, criou-se uma tarifa integrada mais barata do que a soma dos 2 trajetos. Então, essa, sem dúvida, foi o maior benefício que o sistema de bilhetagem eletrônica, como é conhecido, o de cartões inteligentes, trouxe para o sistema. Angariar mais pessoas, beneficiando mais trabalhadores. As integrações se podem vir a se integrar com táxi, Fernando, eu acho que não tem esse objetivo exatamente. O Vale Transporte ele tem como objetivo o transporte de massa e não o transporte individual. Mesmo que o táxi seja ainda usado por mais de uma pessoa, eventualmente, mas fundamentalmente o Vale Transporte tem como objetivo os transportes de massa mesmo. Os ônibus, trens, metrôs, enfim. Como é que é hoje o relacionamento do sistema produtor do Vale Transporte, das administradoras do Vale Transporte, como é o seu caso, com as políticas municipais? Elas variam muito, né? Principalmente nas capitais, né?
Como é que tem sido essa integração? Variam realmente, cada município tem a sua política tarifária, por exemplo. Nós que atuamos no sistema de distribuição do Vale Transporte, temos uma relação de obediência, vamos dizer assim, com a qual não existe uma alteração da tarifa. Empresas como a nossa, do nosso segmento, cobram pelo serviço aos nossos clientes. A relação com os emissores, como a gente conhece, as agências, ela é totalmente transparente e direta numa aquisição por ordem do meu cliente, à vista, totalmente sem interferência nenhuma no sentido de política, né? Então, quer dizer, nós, distribuidores, não temos atuação na política de transporte ou tarifária, e sim num serviço de facilitação aos empregadores que precisam adquirir o Vale Transporte aos seus trabalhadores. A ação do Vale Transporte hoje, assim, se você tem esse dado numérico, seria interessante para a gente saber, né? Principalmente nas grandes capitais, prevalece hoje o sistema dos ônibus ou há hoje uma preocupação maior com os outros modais, como o metrô e trem metropolitano? Como é que você tem visto hoje esse alargamento da utilização do cartão de transporte? Bom, hoje a gente percebe o seguinte, que São Paulo, prioritariamente, tem uma grande malha de trilhos, né, que o metrô e trem. Outras capitais ainda não têm. O Rio de Janeiro tem feito algum investimento nisso, Brasília tem buscado investimento nisso, Salvador, Recife. Mas, se você olhar o Brasil como um todo, eu diria que mais de 80% do transporte é feito sobre pneus. Olhando isoladamente São Paulo, você tem uma grande visão, metrô e trens transportam quase metade do sistema e pneus, os ônibus, transportam a outra metade. Então, seria necessário buscar investimentos em outros modais, mais baratos, eventualmente, para essas capitais, que não o trilho. O trilho ele tem um custo por quilômetro, né, de extensão muito maior do que ônibus. Mas ônibus, simplesmente, ele também não atende já mais a demanda da cidade, que são deslocamentos rápidos. Então, hoje tem se buscado nas grandes cidades, e tem projeto em todas, pelo menos nas cidades sede da Copa do Mundo, do chamado BRT, que é uma sigla em inglês, que é Bus Rapid Transit. Quer dizer, são corredores específicos para o ônibus que só circula naquela linha, indo e vindo, com ônibus de alta capacidade, que tem a cobrança feita fora do ônibus, então o embarque é em massa, então não tem perda de tempo no embarque para fazer o pagamento seja através do cartão ou qualquer outra coisa. Mas... Agora nós estamos aí nas vésperas, então, da Copa do Mundo e como é que você está se preparando para esta ação? Como é que o governo tem demandado a empresa em relação a isso? Vocês vão fazer um cartão especial? Como é que é isso? Bom, até então não tem nada desenhado de um cartão específico. O que tem sido buscado por parte do mercado como um todo é trazer mais empresas para o setor no sentido de fornecer o Vale Transporte. Ainda existem algumas empresas que irregularmente fornecem dinheiro aos seus trabalhadores o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. E à medida que você traz mais trabalhadores, mais empregadores para dentro do sistema do Vale Transporte, você amplia os investimentos no sistema de transporte. Por quê? O Vale Transporte ele também funciona como um agente financiador do sistema. No momento que o Vale Transporte, o sistema arrecada esse mês antecipadamente, você cria um fluxo positivo de dinheiro nas agências, nos emissores e no sistema que controla o transporte, para que ele possa fazer mais investimentos. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado e é um esforço de todas as esferas de que o sistema do Vale Transportes cresça, né? Quer dizer, tenha mais trabalhadores inseridos no sistema do Vale Transporte. Nosso sistema de transporte é complexo e muitas vezes aqueles que lidam no dia a dia, principalmente nos cargos executivos, né, às vezes não fazem muito uso do sistema, né? Então, estou perguntando agora para o executivo, você utiliza o sistema de transporte público? Tem utilizado? O que você tem sentido com referência a isso? Bom, eu já utilizei, não utilizo de fato regularmente e, infelizmente, eu acho que nós temos um certo preconceito de utilizar o transporte público da nossa cidade.
e coisa que nós não fazemos quando a gente viaja para fora do país. Tem uma desculpa que a gente fala que é a questão da segurança, que no meu ponto de vista é um ponto ultrapassado. A gente tem sim condição de usar o transporte público e a gente deveria ter curiosidade, pelo menos, em saber como se deslocar na cidade de São Paulo ou qualquer outra grande cidade que você trabalhe, através do transporte público. Não utilizar o transporte público, nós estamos piorando cada vez mais o ponto, como você tocou, que é destaque na ONU, que é da mobilidade urbana. Nós estamos pondo mais carro na rua, mais poluição, então, e parando a cidade. O futuro tende que a gente vai ter carros elétricos e que não vão emitir poluição, diga-se, né, entende-se assim. Mas você só vai transferir o problema, o trânsito vai continuar parado, você vai ter um trânsito parado, limpo, mas a cidade não vai se movimentar da mesma forma. O que a cidade precisa é fluidez, e a fluidez vai acontecer a partir do momento que a gente passar a usar intensivamente o transporte público oferecido. Concordo que o transporte público ainda tem uma oferta ruim, ele precisa ser melhorado, mas se a gente pensar de forma inversa, talvez a força, o esforço de você usar e cobrar dos agentes públicos o investimento é que vai fazer. Enquanto a gente estiver comprando carro, os governos vão pensar, eu tenho que investir em rua para carro e não em rua para o transporte público. Então, são estruturas diferentes, né? Totalmente. Quer dizer, então a cidade precisa ser repensada e nós precisamos fazer esse esforço de utilizar para poder cobrar o direito de ter mais e melhor transporte público. Você é um líder empresarial, você está no líder jovem. Como é que você tem transposto, quer dizer, da sua atividade do dia a dia, como é que você tem levado essa mensagem para os seus colegas, lideranças jovens hoje na área executiva, na área corporativa? Dessa mesma forma, eu acho que tem que ter um movimento que é uma mudança de hábito, uma mudança de costume. Talvez não a nossa geração, mas quem sabe a próxima, de utilizar o transporte público, né? Eu tive uma experiência recente com as minhas filhas em Londres e voltando a São Paulo, falei para elas, nós vamos também agora usar o transporte de São Paulo no Dia Mundial Sem Carro. E foi uma experiência agradável, foi um sábado, não era um dia de trabalho, até para facilitar esse meu passeio com elas, vamos dizer assim, mas consegui ter um entendimento de onde eu queria ir, de onde eu estava para onde eu queria ir. E essa mensagem eu tenho passado para todas essas outras lideranças. Acho que a gente precisa ter uma mudança de hábito. Precisamos cobrar para que a gente possa fazer o uso para que a gente possa cobrar. André, nessa questão, você aprendeu o caminho de casa pelo transporte público? Aprendi. Já fiz algumas vezes para ir para o trabalho e voltar. É cheio, realmente. Acho que a população tem um ponto aí importante, que o transporte precisa ter uma oferta melhor. Eu acho que a gente tem um exemplo muito positivo no Brasil, aliás, dois, que é em Curitiba, que é a cidade modelo, mundialmente modelo, como transporte público, e que continua fazendo investimentos para ampliar essa oferta e cada vez melhor a condição. E o Rio de Janeiro, que hoje atende 19% da população. O transporte público tem capacidade para atender 19% da população. E até as Olimpíadas, a capacidade vai se multiplicar para 67% da população. Então, se nós caminharmos para modelos assim, que tenham capacidade de atender a boa parte da população, a maioria absoluta, nós vamos realmente fazer uso do transporte público. Tá, muito obrigado, André Martins, viu? E eu quero tê-lo de volta aqui nos nossos estúdios, ambiente legal, para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto muito importante, que é do transporte de massa e transporte público. Muito obrigado e eu espero que vocês, amigos, tenham gostado, assim como eu.